Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição dos Salmos 31. Nós iremos fazer o 31C hoje, que será do versículo 17 ao versículo 24. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz súplice, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os teus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no 31b, a vez passada, nós vimos, no versículo 10, que Davi vai dizer que a vida dele estava sendo gasta em função, e estava sendo debilitada em função da sua iniquidade. Onde essa iniquidade, como nós vimos na vez passada, que era a fraqueza de Davi, não permitia com que ele ainda já estivesse maduro para assumir a função de ser rei. E assim, anos e anos ele estava aguardando para que um dia pudesse virar rei de Israel. E que ele sentia a sua vida se acabando aos poucos, mas assim ele ia se transformando dia por dia. Tanto é que ele disse, por causa da minha iniquidade. E também ele vai dizer, tornei-me opróbrio para os meus adversários, tornei-me chacota, onde ele vai dizer que os adversários vão começar a contar palavras, vão começar a levantar calúnias a respeito de Davi, e não só vão levantar calúnias, coisas mentirosas a respeito dele, como também vão difamá-lo, dizer para as pessoas, vão se espalhar, porque como eles são muito poderosos, vão fazer com que Davi não consiga mais ficar em Israel e procure fugir. E aí nós vimos na vez passada, no versículo 16, que Davi vai dizer, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Então, quando ele fala o 16, faz resplandecer o teu rosto, nós vimos também que ele está dizendo que ele está aguardando. Ele está aguardando que o Senhor Deus vai fazer resplandecer o rosto dele, que o Senhor vai trazer a justiça dele a Davi, onde ele vai salvá-lo pela misericórdia de Deus. Porque ele falou, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, e ele falou, 14, quanto a mim, confio em ti, Senhor, porque tu és meu Deus. Como ele diz, tu és meu Deus, ele espera no Senhor que ele tenha aquela libertação, que ele possa retornar para Israel e virar rei. Mas no versículo 17, que nós estamos começando hoje, ele vai começar dizendo assim, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Veja que Davi está dizendo assim, Senhor, visto que eu te invoquei, já que eu te busquei, não seja envergonhado. Não seja envergonhado. Envergonhado sejam os perversos emudecidos na morte. Ou seja, envergonhado, Senhor, sejam esses homens perversos. Esses homens que levantaram calúnias aos meus respeito, porque eles não queriam outra coisa senão permanecer nos cargos deles. Então, com medo de perder os seus cargos, na minha futura, talvez eu virando rei, na minha futura sucessão, eles agiram com perversidade. Então, tão logo esses homens eles morram, a história que eles inventaram vai deixar de existir em Israel, porque ela vai começar a se apagar aos poucos. E no versículo 18 ele fala, emudeçam os lábios mentirosos. Que esses lábios, Senhor,
se acabem, emudeçam, que falam insolenemente contra o justo com arrogância e desdém. Veja que aqueles homens estavam mentindo a respeito de Davi, com arrogância, porque eles tinham poder. Eles estavam numa posição de poder, mas eles não tinham autoridade. Eles não tinham conhecimento de causa. Eles não entendiam como Davi era a pessoa escolhida por Deus e Davi ia tratar todos de forma equânime. Então, esses homens, como eles não tinham conhecimento de causa, chegaram ao poder sem capacidade técnica nenhuma, sem capacidade de entender os trâmites das coisas. Ele trata aqueles que sabem com desdém. Ele trata as pessoas que entendem como se nada soubesse. Então essas pessoas, Senhor Deus, que estão lá inventando essas coisas, que é só isso que eles sabem fazer, esses arrogantes, tratam com arrogância e desdém. E ele vai dizer ainda, no versículo 19, como é grande, Senhor, a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usa perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Nesse momento, nós podemos imaginar que Davi, como nós sabemos que o título do Salmo é Lamento e Louvor, vai ter um momento que Davi vai lamentar e outros momentos que ele vai louvar ao Senhor. Davi, nesse momento aqui, possivelmente ele já está como rei. Só que como ele está compondo esse louvor, ele vai dizer as situações pelas quais ele passou, que foram muito sofrimento, e depois ele volta para o presente dele da escrita e vai dizer assim: como é grande a tua bondade. Davi, talvez ele vai lembrar do passado dele, onde é que ele estava, com quem ele estava, como ele estava, onde ele estava, e agora ele olha para as coisas que ele tem, dá uma olhada de 90 graus, 180 e talvez até 360 e começa a dizer para o Senhor. Olha só o que ele fala, meus irmãos, como é grande a tua bondade. Bondade esta que reservaste, Senhor, aos que te temem. Veja, da qual usa perante os filhos dos homens para os que em ti se refugiam. Então, quando Davi ele estava em Hebrom, quando ele estava sendo o rei dos judeus, ainda não era rei de Israel, os israelitas, os anciões, foram chamados Davi para reinar sobre eles. As pessoas que não queriam Davi como rei, que diziam que o descendente tinha que sair de Saul, agora foram buscar Davi. E disse para Davi: venha e reine sobre nós. Então Davi, na presença desses homens que não o queriam, vai subir no seu cavalo e vai caminhar em rumo a Israel para ser rei. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, como é grande a tua bondade, bondade que reservaste aos que te temem, da qual usa perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, como ele se refugiava em Deus, Deus o guardou aquele momento para Davi receber a sua honra e a sua glória, dizendo para Davi que tem um momento da honra, tem um momento da glória. Não é na hora de Davi, como também tem coisas que não é na minha hora e não é na sua hora. Tem coisas que vão acontecer conosco que é guardado pelo momento certo de Deus. Veja que Davi estava sendo preparado, estava sendo passado ali no fogo, para poder justamente virar rei. E ele vai dizer ainda, no reconto da tua presença, que é o versículo 20, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Veja que da contenda dos homens, da trama dos homens e contenda de línguas, Davi foi protegido quando ele saiu de Israel. Então, veja que o Senhor Deus o preservou. Ele acredita sempre que o Senhor o preservava. E ele faz com que eu e você tenhamos fé que Deus nos preserva, nos guarda e nos sustenta. Porque no versículo 21 ele vai dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Então Davi
ele está dizendo que no momento que ele estava em Israel, ou talvez estava numa cidadezinha sitiada, o Senhor o libertou. Ou seja, no local onde ele estava, onde os inimigos estavam cercando para eliminar a vida dele, ele conseguiu escapar. Mas essa fuga, ele vai dar essa fuga graças ao Senhor, que ele vai dizer, bendito seja o Senhor. As fugas que Deus proporcionou a Davi tinham um interesse concreto. Davi tinha que ser rei. Mas as fugas que Deus deu a Davi não é uma fuga singular. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quantas fugas Deus nos proporcionou? Quantas vezes Deus nos libertou de situação que poderíamos ter perdido nossas vidas? Quantas vezes Deus nos abasteceu em momentos em que nós não contamos que viria o alimento? Quantas vezes Deus abriu nossos olhos por uma situação pela qual nós achávamos que não tínhamos como resolver aquele problema? E o Senhor abriu nossos olhos e a solução apareceu. Ou seja, o Senhor é que nos protege, nos guarda. Quando Ele diz, para comigo numa cidade sitiada, muitas vezes nós ficamos sitiados, mas o Senhor faz isso e permite isso para que eu e você façam o que Davi fez. Buscou ao Senhor. Ele disse, eu disse na minha pressa, no versículo 22, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Veja que Davi, nesse momento, ele está mostrando a mim e a você que ele é fraco também, ele é um ser humano. Ele tem momento que ele desacredita, porque naquela situação que ele estava passando, como ele olhou, mediu, mensurou as coisas, ele disse, já era, eu perdi, já era, Davi. Ele falou, expressou para as pessoas que estavam próximas a ele. Ele não pensou, ele expressou para as pessoas que estavam próximas. Talvez até disseram para ele, Davi não tinha dito que não ia escapar? Tá, e tu? Foi o que aconteceu aqui quando ele disse, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ele fala, apesar disso, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por socorro. Veja que, por mais que Davi não estava mais crendo, por mais que Davi estava vendo que a vida dele realmente ia ser ceifada, o Senhor Deus ouvia a voz de Davi. O pecado não nos deixa perceber quando Deus está nos ouvindo. O pecado não nos deixa que nós percebamos que Deus está nos olhando. O pecado não nos deixa que nós percebamos que Deus está nos guardando. Porque nós, seres humanos, nós achamos que nós somos capazes de tudo. E que nós mesmos somos nossa máquina, nós mesmos somos nossos administradores da nossa vida. E quando a limitação da máquina chega, nós dissemos, então a máquina vai ser destruída. Aí nós passamos a ver que existe algo dinâmico acontecendo. As coisas não são estáticas. E nesse dinamismo, Davi fala que temos que olhar para Deus. Porque Davi, ele conhecia muito bem a arte da guerra. Ele estudava muito bem, sabia como se livrar dos seus inimigos. Davi era uma pessoa que treinava muito para tirar as pedrinhas antes de acertar na cabeça de Golias a pedrinha. Ele treinava muito. Se fosse um estudante de colégio, Davi talvez era daquele estudante que, para conhecer, para encontrar o spin, a probabilidade do spin, ele já sabia decorar toda a tabela periódica, sabia tudo. Se ele fosse fazer uma interpretação de texto de português, ele procuraria cadê os artigos, cadê os verbos, cadê os advérbios, opa, cadê essa vírgula aqui, as conjunções, cadê? Essa conjunção tem a ver com qual verbo? Ele se preocupava com isso, para interpretar o texto. Se ele estivesse estudando matemática e física, deixa eu ler essa questão direitinha.
Eu vou ler essa questão direitinho aqui, eu vou sublinhar as que eu acho que é mais importante, eu vou considerar as que eu sublinhei como dado. Eu vou descer esses dados. Mas espera aí, será que eu desci os dados corretamente? Porque se eu descer os dados errados, quando eu for armar a equação, os dados errados, a solução vai dar errada. Então ele averiguava e via direitinho, e depois era capaz de armar a equação, e depois que ele viu que desceu os dados corretamente, que armou a equação, ele tinha certeza que a resposta estava correta. Senão, o problema já não era a equação, era outro dele. É porque ele estava nervoso, coisa parecida. Mas Davi procurava ser calmo nisso aqui. E com toda a calma que ele tinha, ele disse, nesse momento, para mim e para você, eu disse, na minha pressa, estou excluído da tua presença. O guerreiro Davi, nesse momento, falou que estava excluído da presença de Deus. Se o guerreiro Davi, o homem que era próximo a Deus, disse isso, eu e você não vamos deixar de dizer isso nunca, nós sempre vamos falar isso. Mas o bom é que ele disse, apesar disso, olha só, não obstante, ouviste a minha voz súplice quando clamei por socorro. Apesar disso, Senhor, me ouviste e atendeste meu socorro. Então Deus vai sempre nos socorrer. E ele vai dizer, amai o Senhor, vós todos os seus santos. Por causa disso, amai o Senhor com toda a sua força, o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua vida. Porque embora você ou eu não acreditemos, muitas vezes, Ele nos ama, nos protege, cuida de nós como seus filhos amados. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Davi vai dizer que o Senhor preserva, guarda, protege os fiéis. E ao soberbo, Ele deixa com que eles cresçam, deixa com que se desenvolvam. Porque não interessa para o Senhor como o soberbo está adquirindo a sua habilidade, como o soberbo está adquirindo o seu recurso. O Senhor, Ele ama os seus eleitos, os seus filhos, aqueles que procuram a palavra de Deus, aqueles que sabem que pecam contra Deus, aqueles que temem a Deus. Então é por isso que ele diz assim, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Ele diz isso para mim e para você, mas no Salmos, capítulo 37, versículo 1, ele vai dizer, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam iniquidade. Isso é o versículo 1. No versículo 7 ele vai dizer, descansa no Senhor e espera nele, não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não, Davi diz que não é para ter inveja desses homens. Nós temos que esperar no Senhor e amar ao Senhor. E entender como dizer Gênesis, vou abrir aqui rapidinho para os irmãos, Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando Deus vai falar com Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra. Então veja que o Senhor fala para mim e para você, que nós temos que nos alimentar do suor do nosso rosto. Temos que estudar com afinco. E Davi, ele vai nos contar, para finalizar, no versículo 24. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ou seja, apesar dos ímpios prosperarem em seu caminho, sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, porque o ímpio não espera no Senhor. Meus irmãos, que essa palavra de Davi, quando ele falou sede fortes, esse verbo aqui é imperativo, que nós escutemos o imperativo de Davi, sede fortes. Para o próximo bloco, nós iremos estudar Salmo capítulo 32, que tem por título a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Peço que os irmãos inscrevam-se no canal, que está aqui do lado, essa carinha, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like.
Que Deus nos abençoe.